Pode deixar a Bíblia em cima desse. Vou ter que deixar fora. Isso aqui. E esse aqui? Ah, tá bom. Nós temos convidados, pessoas que não são da nossa igreja. Eu queria que Iracema me apresentasse o casal que está conosco, enriquecendo a nossa reunião. Pode falar? Por favor, então. Bem, temos o Geraldo. Por que é Geraldo? Das pessoas que estão ali atrás, são poucas pessoas, mas deve ser diferente. O Geraldo. Vai não. Temos a Adriele, que a gente chama de Adri. Adri é a criada na Igreja Batista, né? Ela é criada na Igreja Batista, está ela é a porta da igreja. E o seu marido chegou aqui para assistir o culto, já me botaram A Adriele é a recepcionista da igreja dela. Hoje ela passou no trabalho. Ela passou na Aí o irmão, pastor Désio, é muito prestativo, já vai ficar na portaria. Para você me assistir, porque eu falei com ele que o assunto hoje é muito importante. Paulo tem que estar trabalhando sobre 5.000, portanto, várias vezes. Como sabia que vamos estudar sobre serenidade, fica aí. Obrigada. Então, meus queridos, boa noite. Muito obrigado por estarem aqui. Que o Senhor os abençoe, que dê saúde, faça próspera a sua vida e que sejam sempre guiados pelo Senhor e suas lutas sejam vencidas. Eu escolhi para hoje esse Salmo 131, que é um salmo que frequentemente a gente usa. Às vezes eu prego um texto, né, que eu estou pregando desde que eu tinha 17 anos, e aí eu penso assim, bom, eu já li esse texto, já preguei, já ensinei, pronto, não precisa mexer mais. Está ensinado, está estudado, está aprendido. Mas eu fico verificando que não funciona assim, né? É preciso voltar, é preciso voltar, é preciso voltar, porque as coisas mudam, o entendimento muda, né? E aí eu leio o salmo, puxa, tem que voltar nesse salmo, tem que voltar nele. Bom, Salmo 131. Aqui dito Salmo de Davi. Davi escreveu muitos salmos, mas muitos salmos que são salmos que está escrito Salmo de Davi não eram na verdade escritos por Davi. Eram salmos davídicos, ou seja, do estilo de Davi. Então esse é um salmo no estilo dos salmos de Davi. Pois bem, o texto diz assim: Senhor, o meu coração não é soberbo, nem os meus olhos são altivos. Não me ocupo de assuntos grandes e maravilhosos, demais para mim. Pelo contrário, tenho feito acalmar e sossegar a minha alma
qual criança desmamada sobre o seio de sua mãe? Qual criança desmamada está a minha alma para comigo? Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Pois bem, o assunto aqui, você tem uma folhinha, né? Todo mundo tem uma folhinha. E o assunto é uma declaração de serenidade. O salmista declara o seu estado de serenidade. Eu estou sereno, eu estou sossegado, eu estou tranquilo. Como existe a vida humana cada vez mais tumultuada, nós precisamos voltar àquelas experiências que mostram uma vida sossegada, que mostram uma vida serena. Então é isso que nós vamos ver, e o nosso tema é exatamente a declaração de serenidade do salmista. Cântico de degraus, cântico de subidas, canção de peregrinos, cântico de ramais. Esses salmos, do tipo do Salmo 131, eram propostos para serem cantados nas caminhadas. O povo que ia adorar em Jerusalém caminhava muitos quilômetros e eles tinham cânticos para as caminhadas. Enquanto caminhavam, eles cantavam. E quando chegavam em Jerusalém, eles iam subir as escadarias do templo. E nessa subida, eles cantavam esses cânticos. Esse barulhinho, tem algum problema? O alarme da igreja? Tudo bem, então. Bom, então nós vamos estudar esse salmo. É um cântico de degraus, enquanto subir os degraus, cântico de subidas, chamado cântico de peregrinos, cântico de romais. Vamos lá. A descrição da serenidade é expressa de várias maneiras, de acordo com as várias traduções. Então, primeiramente, a gente tem que tentar interpretar. Porque cada versão da Bíblia tem uma maneira de dizer. E muitas não fazem sentido. Então eu coloquei várias versões e vou dizer por que elas não fazem sentido e por que fica difícil de interpretar. Primeiro, Almeida, Revista e Corrigida, diz assim: qual criança desmamada para sua mãe? Ele diz assim: eu sou tranquilo, eu sou sereno como uma criança que foi desmamada. Não faz sentido. Não faz sentido. A criança desmamada não fica serena. Então não faz sentido. Outra possibilidade: como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. A mesma coisa. A criança desmamada não fica serena. A terceira, que é a Bíblia King James, diz: como criança satisfeita está para sua mãe. A quarta possibilidade é a Bíblia de Jerusalém. Fiz calar e repousar os meus desejos, como a criança desmamada no colo de sua mãe, que é a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia ecumênica, eu tenho todas essas versões, eu leio todas elas. Como uma criança carregada pela sua mãe. Então, também não faz muito sentido isso aqui, né? A Bíblia, na linguagem de hoje. Assim como uma criança desmamada fica quieta nos braços da mãe, assim estou satisfeito e tranquilo, e o meu coração está calmo dentro de mim. Normalmente a criança desmamada. E a sétima possibilidade: qual um bebê de colo junto à sua mãe. E a versão NVI: sou como uma criança recém-amamentada. Então, a criança que acabou de mamar, ela está serena. Essa criança. Então, a versão preferida é essa.
Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A criança está agitada, está chorando, ela quer mamar, ela não está bem, ela chora. A mãe pega, coloca no seio, amamenta, a criança enche a sua barriguinha, cai no sono. Como uma criança que acabou de mamar. Bom, um estudioso da interpretação bíblica, ele diz que o universo é o dicionário de Deus. Quer dizer, nós precisamos olhar a vida, ver como é a vida, para compreender o que Deus falou. Então, se nós observarmos que a criança desmamada, ela não está tranquila, então não é isso que Deus quer dizer. Ele quer dizer outra coisa, porque não faz sentido. Nesse caso, então, nós vamos usar o dicionário que é a natureza. O que a natureza diz? A natureza diz que um bebê que acabou de mamar está tranquilo. E o salmista diz, eu me aproximo de Deus sereno, tranquilo, sossegado. Eu busco a Deus de uma forma sublime. Como um bebê que acabou de ser amamentado, está totalmente tranquilo, totalmente sossegado, totalmente sereno. Há um outro exemplo na Bíblia que eu vou dizer para vocês, que é aquela história quando o apóstolo Paulo fala que ele diz que ele não era apóstolo como os outros. Porque Jesus chamou 12 e entre esses 12 ele nomeou os apóstolos, ou melhor, nomeou esses 12 apóstolos. Paulo dizia, eu sou apóstolo, mas eu não fui chamado por Jesus no tempo certo. Eu venho depois. Aí ele diz, as versões dizem, como um abortivo. Não faz sentido. Aquela passagem que o apóstolo Paulo diz, eu não sou como os outros apóstolos que foram chamados no tempo, eu sou como um abortivo. Mas o apóstolo Paulo não é como um abortivo, porque o abortivo vem antes do tempo. Então a mulher vai ganhar o bebê com 9 meses, aí ganhou com 8. Esse é o abortivo. Mas aí no caso não. Ela deve ganhar o bebê com 9 meses, aí ganha com 10 meses. Isso não é abortivo. Essa é a situação de Paulo. E o que ele é? Existe uma descrição que é do bebê serotino. Ou seródio. Aparece na Bíblia a palavra seródio. É assim. O lavrador plantou azeitonas. Aí veio o tempo de dar fruto. A planta deu fruto e o fruto foi colhido. E as árvores não têm fruto, porque já passou o tempo de colher. Mas, às vezes, a árvore que já deu fruto volta a dar. Poucos mais dá. Por exemplo, uma laranjeira que dá bastante laranja no tempo, depois do tempo ela pode dar mais umas 3 ou 4 laranjas. Essas laranjas são serotinas, porque elas vieram depois do tempo. Ou seródias, que vem depois do tempo. Então, a fruta seródia é aquela que vem depois do tempo. A fruta serotina tem a fruta da época, da estação, e a serotina. Então, quando nasce um bebê de 9 meses e meio, ele não nasceu de tempo. Ele é serotino, ele é seródio. Então, a interpretação da Escritura depende de entendermos como é que é a vida. Por isso que é difícil entender as Escrituras e nós interpretamos mal e ensinamos mal, porque entendemos mal. E a pessoa que ouve e presta atenção, ela vai perceber que alguma coisa está errada. A criança desmamada não fica serena. A criança que acabou de mamar fica serena. Então, Paulo, ele diz, eu sou um apóstolo serotino, porque eu me tornei apóstolo depois dos outros. E aqui é
parecido, porque o salmista diz: eu sou como um bebê que foi amamentado. Eu estou tranquilo, eu estou sereno, eu estou sossegado. Bom, há várias maneiras de nos aproximarmos de alguma coisa ou de alguém. Por exemplo, eu posso me aproximar do irmão Zé Roberto com alegria. Eu posso me aproximar dele com desconfiança. Eu posso me aproximar dele com indiferença. Mas eu posso me aproximar dele com meu coração cheio de paz, cheio de tranquilidade. Então o salmista diz: a minha maneira de me aproximar de Deus é com meu coração sereno, como uma criança tranquila que acabou de mamar. Então, para o salmista, a relação com Deus não é uma experiência de desespero. Quando a gente vê, irmãos, a gente tem que falar, infelizmente, né? Que pessoas vão ao culto para orar e parece um desespero, né? Parece que alguém está levando uma surra, parece que é um centro de umbanda, a pessoa recebendo santos. Então, essa maneira de querer adorar a Deus não faz sentido. Então o salmista diz assim: eu me aproximo de Deus como uma criança que está muito tranquila, muito sossegada, como uma criança que mamou e não tem razão para estar em desespero. Pois bem, o profeta Miqueias, no capítulo 6, verso 8, ele faz uma pergunta para o povo. Nessa pergunta, ele diz assim: como é que devemos ir a Deus? Qual deve ser a nossa postura? Como é que deve ser isso? Aí ele pergunta: eu devo ir a Deus levando milhares de carneiros para Deus? Eu devo me aproximar de Deus levando toneladas de azeite? Eu devo me aproximar de Deus levando muitos bois? Aí ele responde: o que Deus quer é que a gente pratique a justiça, ame a benevolência e ande humildemente com o teu Deus. É isso. Essa é a maneira. Ah, mas e do passado? E nos dias de Moisés, que mandavam fazer isso, mandavam fazer aquilo? Os rituais antigos foram sendo modificados pelos profetas que eram os mais evoluídos. Por exemplo, Miqueias é mais evoluído do que Moisés. Isaías é mais evoluído, por exemplo, do que Balaão. Então, com o passar dos anos, Deus mandou profetas cada vez mais esclarecidos. E aquele mandamento de levar ovelhas, de levar bezerros, de levar azeite para adorar a Deus, Miqueias falou: não. O que Deus quer? Que você pratique a justiça. Certo? Que você ame o cuidado ao próximo. E seja humilde diante de Deus. Eu conheço um senhor que é crente de uma igreja evangélica, e eu cortava cabelo com ele, que ele cabeleireiro, e ele tem assim: você sabe, olha, eu fui orar na casa do fulano, ele levantou, saiu andando, né? Se eu falar isso, se eu falar para se eu orar, então são as pessoas que têm uma arrogância espiritual. Eu sou o cara. Vem cá, se eu orar por você, se eu puser as mãos na sua cabeça, você vai arranjar emprego. Isso é arrogância. É ousado? É. Mas há uma outra possibilidade de chegar diante de Deus sereno, tranquilo, praticou a justiça, amou o necessitado e um coração humilde diante de Deus. Arrogante. Iracema deve se lembrar? Cadê Iracema? Tá.
ela deve se lembrar, foi em Vitória que nós fomos, e uma irmã, fomos lá para fazer trabalho na igreja, e uma irmã estava contando que estava vendo briga na igreja, que havia discussões e divisões. Sabe por quê? Porque uma irmã viu um anjo. Os outros crentes começaram a orar também, queriam ver anjos. Aí chegou uma na reunião e falou, eu vi 3 anjos. Daí a pouco eu vi 12 anjos. E elas começaram a brigar. Porque a que viu 12 anjos humilhava a que viu só um anjo. Você lembra? Né? Nós conversamos. A irmã estava contando isso na igreja dela, estava em tumulto, porque cada um era mais arrogante, porque viu tanto mais anjos. Um amigo nosso, coitado, era muito humilhado na igreja porque ele não falava em línguas. Os que falavam em línguas eram cheios de si porque falavam em línguas. E aqueles que não falavam em línguas tinha cultos especiais só para quem falava em línguas. Você não fala em língua, fora. Você já viu isso, está rindo porque já viu. Tá? Agora, a gente não vai julgar coisa nenhuma, mas há uma outra possibilidade. Que a gente se aproxime de Deus como uma criança que mamou, está muito sossegada e está muito tranquila. E ela sabe que a hora que ela tiver fome novamente, ela vai receber o alimento. E assim nós vivemos com Deus numa relação de simpatia, de amor, de serenidade. É o que o salmista está dizendo. Bom, vamos prosseguir para entender um pouco mais. 3 questões. Primeiro, a natureza da serenidade. O que é essa serenidade? A serenidade é a tranquilidade, é a calma no coração, é a satisfação, é o sossego, a quietude e também podia acrescentar o contentamento. O salmista diz que eu, quando me aproximo do meu Deus, meu coração está tranquilo. Se ele me responder, eu vou sobreviver. Se Deus não me responder, eu vou sobreviver. Na minha juventude, eu passava muitas situações difíceis, porque era difícil arranjar emprego. E eu procurava emprego tão amargurado, tão triste. Eu tinha o Jornal do Brasil, que trazia a lista das ofertas de empregos. Eu acordava às 5 horas da manhã, chegava na banca do jornal, que abria às 6 horas, cortava o jornal, sentava no banco do jardim, procurava e ia naqueles endereços. Num lugar não dava certo, no outro não dava certo. Então, aquela angústia que a gente tem. Mas o salmista, ele tem uma postura. Ele tem uma postura. Se eu conseguir um emprego novo, eu vou perceber que Deus cuida de mim. Mas se eu não arranjar um emprego novo, ainda assim eu acredito que Deus cuida de mim. A experiência do salmista é rara. Não encontramos muitos cristãos assim. Um cristão famoso, não sei se era Francisco de Assis, um desses cristãos bem conhecidos, que na velhice ele foi visitado por uma pessoa e ele morava num cantinho lá. Hoje em dia as pessoas entram na religião para depois ter mansões. E Francisco de Assis, ele era rico, abriu mão de tudo para servir a Deus. E quando ele estava lá no barraquinho dele, na barraquinha dele, velho, e alguém chegava para fazer uma visita, ele já não andava mais. Aí falava, como o senhor se sente? Ele disse, o que eu posso fazer, velho, cego, doente, a não ser dar graças a Deus? É uma experiência rara, não é assim, as pessoas não funcionam assim, né? Mas
É o que propõe o salmista. Uma criança que acabou de mamar, eu não sou um bebê que acabou de mamar, mas eu me comporto como se eu fosse um bebê que acabou de mamar e não tenho nenhum desespero. Às vezes as pessoas pensam que se você se aproxima de Deus com um coração tranquilo, sossegado, há pessoas que acham que você não tem fé. Acham que você não é fervoroso, acham que sua vida está longe de Deus. Mas o salmista mostra que ele comparece diante de Deus como um bebê que acabou de mamar, sem nenhum desespero. Pois bem, a natureza da serenidade é essa. Tranquilidade, calma no coração, satisfação, sossego, quietude, contentamento. Segundo, a serenidade é fruto de uma construção emocional voluntária. Então, isso aqui que é importante. Há pessoas que dizem, agora tem aí um livro de autoajuda, que você pode ser como quiser e pode ter o que você quiser. Isso é mentira, não é verdade. Você não pode ser o que você quer. Você não pode ter o corpo que dá na sua cabeça. A televisão mostra a porção de mulheres que morrem e ficam deformadas porque queria ter um outro corpo. Mostrou uma mulher que não gostava da testa dela. Mostrou lá no documentário da televisão, não gostava da testa dela. E aí foi no cirurgião para diminuir a testa. A testa dela era muito grande. E o cirurgião fez a cirurgia, lesou uma artéria, ela morreu de hemorragia, porque para levantar a testa, furou a artéria. E não teve como salvar, a mulher morreu de hemorragia. Não é isso. Eu não quer dizer que eu posso ser o que eu quiser. Pergunta. Agora, há certos comportamentos que nós podemos modificar sim. Entende? Aqui ele diz que eu posso me acalmar. É possível? A serenidade está entre aquelas coisas que nós podemos construir. Entende? Por exemplo, você, a irmã Elaine, tem dificuldades, a mãe idosa sempre foi briguenta, sempre foi agressiva, e a irmã sofre e perde a serenidade, muitas vezes. Essa serenidade você pode decidir. Eu perdi a serenidade porque minha mãe fez isso e isso, vou reconstruí-la. Vou reconstruir a minha serenidade que a minha mãe me fez perder, mas eu vou construí-la e é possível. Então o salmista diz assim, eu acalmo o meu coração. Quando às vezes nós dizemos para uma pessoa, fica calma, a pessoa não tem condição. O irmão o pastor Edson está lembrado da luta que nós tivemos aqui com o André. Né? Às terças-feiras eu me coloquei à disposição, fico aqui na igreja para atender uma pessoa ou outra, como eu sou um psiquiatra e os postos não tem vaga, a pessoa precisa de um psiquiatra, vai marcar para daqui a 2 meses e a pessoa não dorme, e eu fico aqui disponível para atender uma pessoa. E o André é um moço enorme, acho que tem mais de 2 metros, forte, muito forte, e estava agitado, gritando. O André, ele via monstros. Uma hora ele queria atacar os monstros, outra hora ele queria fugir dos monstros. Então ele era seguro. Né? Estava a mãe dele, mais o cuidador dele, e mais o pastor Edson segurando ele. Um homem grande, muito forte. Muito forte. E ele não tinha como se acalmar. Mas a gente foi aconselhando, foi ajudando, foi dando água para beber, foi dando remédios. Depois de umas 2 ou 3 horas, né? Elaine lutou, chamou a ambulância, veio a polícia, ninguém ajudou em nada. E aí, depois de algum tempo, ele foi acalmando, suava de escorrer. E ele se acalmou. Mas aquelas horas todas ele não tinha condição de se acalmar. Não tinha. Ele estava em surto. Uma vez um paciente falou assim para mim, doutor, o senhor me tirou do inferno. O senhor me deu os remédios e eu saí do inferno. Porque eu estava no inferno.
Eu gritava noite e dia, eu queria correr, eu queria ir para todo lado. Eu vi uma pessoa, achava que era um monstro, eu queria atacar aquela pessoa. Agora estou sereno, estou tranquilo, eu estava no inferno. Pois bem, às vezes a pessoa não tem condição. Mas nesse caso, o salmista diz, eu posso acalmar o meu coração e comparecer diante de Deus como uma criança tranquila, um bebê que mamou, e quero me relacionar com Deus num nível de serenidade. Você se lembra a história do profeta Elias, né? Ele entra na caverna, está fugindo, apavorado, não conseguia se acalmar. Aí tem um furacão, tem um trovão, tem um terremoto, e Deus não estava ali. Depois uma vozinha assim, Deus estava ali. Por isso que barulho, gritaria não é evidência da presença de Deus. Porque Deus não estava no furacão, não estava no terremoto, não estava no vendaval. Mas quando veio aquela voz mansa e suave, chamando o profeta, aí diz, e Deus estava aí, na voz suave. Aí o que aconteceu? O profeta Elias, que estava em pânico, se acalmou. A gente tem que lembrar dessas passagens, né? Então aqui diz, sossego, acalmo e sossego a minha alma. Às vezes uma pessoa agitada, uma pessoa brava, irritada, ó fulano, galera, procura se acalmar. Vai lá, bebe um copo d'água e se acalma. Então o salmista era perseguido, tinha gente atrás dele querendo matá-lo. Agora, você está correndo de pessoas que querem matar você, e você vai a Deus, e aí você diz, agora eu não estou em confronto com os meus inimigos. Eu estou na presença do Deus bondoso, que me ama, que me aceita. Então, diante do meu Deus, eu vou me comportar como uma criança que acabou de mamar, serena, sossegada. Então, é possível que a gente faça alguma coisa. Ele disse que ele podia fazer alguma coisa. E ele disse, é um processo, eu digo, é um processo no qual a experiência com a vida, com Deus, produz maturidade. Deixei de ser arrogante. Há certas experiências religiosas que aumentam a arrogância das pessoas. Eu observo, para ver aquele líder, aquele que está lá na televisão, uma arrogância, uma atitude de prepotência, que ele pode ordenar a Deus, que ele pode mandar em Deus. E o salmista diz, eu me acalmo. O outro comentário é que a transformação que produz serenidade, a transformação que produz serenidade, essa transformação, ela se opõe a outras vivências. Então, serenidade é uma emoção, mas orgulho também é uma emoção. A paz é uma emoção, mas a arrogância também é uma emoção. Então, nós podemos substituir emoções inadequadas. Eu falei domingo daquele deputado lá em Brasília, que eu fui lá conversar com ele, e a queixa dele é eu precisava de orientação porque a minha mulher, ela é violenta, ela cortou todas as minhas camisas, picotou todas as minhas gravatas, né? Quer dizer, a emoção dela é uma emoção de fúria, emoção de raiva. E quando o salmista diz, eu acalmei o meu coração. Então, é uma transformação. Nós podemos ter uma emoção de arrogância, de autossuficiência,
descontrole ou serenidade. O outro comentário. A pessoa que alcança a serenidade é aquela que coloca em Deus a esperança de construção do seu ser. O salmista se aproxima de Deus sereno. Mas se ele se aproxima de Deus e ele não está sereno, ele vai ficar sereno porque está na presença de Deus. Então, se eu estou calmo, sereno, e me aproximo de Deus para estar com Ele em oração, eu controlei o meu coração, controlei o meu medo, controlei a minha insegurança. Mas se eu me aproximar de Deus com o coração inseguro, aborrecido, com raiva, deprimido, mas eu me aproximo de Deus, nessa presença de Deus, eu vou ficar como uma criança que acabou de receber a sua alimentação. Pois bem, o salmista diz então que nós precisamos colocar em Deus a nossa esperança. Ele diz: ó Israel, põe a tua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Então, se eu estou em tumulto, eu tenho que buscar em Deus a paz. Eu gosto daquela palavra de Jesus, né? Quando uma pessoa morria, que ela possuía bens, então ela deixava a herança das pessoas. Deixava para um filho, deixava para um neto, deixava para uma esposa, deixava a herança. E quando Jesus estava para ser preso, ele chamou os discípulos. Tenho herança para vocês. Será uma fazenda que Jesus tinha e deixou para a gente? Será roupas ricas, caras? O que será? Jesus falou, tenho uma herança para vocês. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemoreis. Essa é a minha herança. A herança que Jesus deu para nós. Então nós não somos miseráveis de paz. Jesus deixou a herança para nós. E a gente tem que lembrar disso. Eu sou herdeiro. Herdeiro com Cristo. Da paz que Deus deixou para nós. Deus abençoe vocês, meus queridos, que me dão o privilégio de compartilhar. A grande bênção para mim e para os outros pregadores é ter a oportunidade de dizer o que está no seu coração e aquilo que aprendeu. E de ter a alegria de descobrir que alguém viveu um pouquinho melhor, porque ouviu isso. Ouviu. Alguém tem uma palavra? Uma pergunta? Se não, muito obrigado. Seja como uma criança que foi amamentar, sem desespero, serena e contente.